noite, irmãos. Mais uma oportunidade em que estamos reunidos. Temos o privilégio de estar estudando o livro de João. Vamos abrir João capítulo 3. Nossa série de estudo. Cristo e o Evangelho da Vida. A gente vai ler o final do capítulo 3 hoje, versículo 31 até o versículo 36. João capítulo 3, versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, vamos estar orando. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, Pai. O Senhor tem falado da Tua palavra aos nossos corações. E somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. O Senhor tem nos fortalecido todos os dias em Cristo. E clamamos, Pai, para que o Senhor continue se revelando a nós, nos ensinando mais e mais da Tua palavra, Pai, formando o caráter bendito da pessoa de Cristo em nossas vidas, Pai. Que Cristo seja glorificado, Pai, no meio do Seu povo. Que Cristo também seja expresso, Pai, por meio do Seu povo. Oh, Pai, ensina-nos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o título que nós encontramos aqui em nossas Bíblias é O Filho em relação ao mundo. Eu não gosto muito desse título, porque ele não define muito bem para nós o que esses versículos estão falando. Nós sabemos que esses títulos eles foram colocados por homens, não está no cânon bíblico. Eles estão apenas para nos ajudar a ter uma compreensão melhor. Mas na tradução NVT tem um título bem melhor, que é a superioridade do Filho. E, irmãos, é exatamente sobre isso que esse texto está falando. Porque Cristo está acima de tudo e todos. Cristo é aquele que está acima de tudo e de todos. Essa é a verdade do Evangelho. E é assim que esses versículos que nós lemos começam, dizendo o seguinte: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Ou aquele que veio do céu, quem veio do céu está acima de todos. Como reforça o final do versículo. Irmãos, eu pergunto para vocês: quem é aquele que veio do céu? Nós já sabemos. Nós viemos estudando o livro de João. E em João, capítulo 1, versículo 1, o que diz? No início era o Verbo. E o Verbo, irmão, aquele que estava no céu, aquele que veio do céu é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo se fez carne. Deus se fez homem, se vestiu como um de nós. Isso é o mistério da encarnação. E esse que veio do céu está acima de todos. Esse que veio do céu, esse que desceu, esse Verbo vivo, está acima de todos. Irmãos, se tem algo que nós precisamos entender, é que a partir do
momento, desse evento chamado encarnação, a humanidade foi mudada. Porque a partir desse momento chamado encarnação, um novo homem é formado. E vocês me perguntam, como assim um novo homem é formado? Porque desde o início, desde a criação, existia apenas um homem. O primeiro homem, Adão. O primeiro homem. Aqueles que foram formados do pó da terra, que tem a natureza terrena. Mas irmãos, nós sabemos que até então havia só o primeiro homem, que era representado por Adão. Mas a partir do momento da encarnação, então é aí que nós encontramos o segundo homem. E o que é o segundo homem? O segundo homem é o homem celestial, o homem do céu, que tem não mais a natureza terrena, mas tem a natureza do alto. E o primeiro, o precursor do segundo homem, ou o último Adão, como está bem descrito, irmãos, eu encorajo os irmãos a estarem lendo futuramente, ou depois, 1 Coríntios capítulo 15, que fala muito bem essa distinção do primeiro homem e do segundo homem, do homem natural e do homem que veio do céu, do homem que tem a natureza celestial. Mas irmãos, esse texto aqui está nos falando daquele que se fez carne, o primeiro, com a natureza celestial. Por isso que ele está acima de todos, que ele é aquele que tem a primazia. A partir do momento que Jesus veio a essa terra, que o Verbo se fez carne, que Cristo se encarnou, então nós temos o segundo homem. Irmãos, a diferença entre o primeiro e o segundo homem é total. Embora eles sejam iguais em substância, substancialmente falando, sejam feitos de carne, tanto o primeiro homem como o segundo homem, mas não o são espiritualmente. Porque o primeiro homem, representado por Adão, tem o espírito morto. Mas em Cristo, segundo homem, o último Adão, ele é espírito vivificante. Irmãos, ele é aquele que traz vida, totalmente diferente do primeiro homem em Adão, daqueles que estavam mortos em delitos e em pecados. Porque em Adão, todos nós pecamos. Todos aqueles que têm a natureza terrena, em Adão, que vieram da terra, tem esse pecado dentro de si. É o que diz Romanos 5. Mas irmãos, todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, então o pecado foi lavado, o Espírito veio habitar, o homem celestial veio habitar dentro de nós. Irmãos, a partir desse momento não somos primeiro ou segundo homem, não somos mais o primeiro homem, somos segundo homem, último Adão. Estamos em Cristo, não mais em Adão. E isso muda tudo. Irmãos, por que eu tenho falado isso? Porque a gente tem que entender uma coisa. Esse versículo fala uma coisa muito importante para nós. Quem vem da terra é terreno. E fala da terra. O que é falar da terra? O que é um falar terreno? Falar terreno é aquele falar do homem. O que nós vemos as pessoas falando por aí? Qual que é o nosso vislumbre da humanidade atual? Meu emprego, minha casa, meu carro, meu relacionamento, meus candidatos, como nós temos visto atualmente. Tudo isso é falar terreno. É um falar das coisas da terra. E tudo isso tem o seu valor, sim, irmãos. Mas o que é da terra só pode falar das coisas da terra. Mas, como está implícito no versículo aqui,
aquele que é do alto não tem o falar da terra. Porque o que ele tem? Ele tem um testemunho. Ele não tem o falar terreno porque ele tem um testemunho. Versículo 32. Nosso Senhor Jesus Cristo testifica o que tem visto e ouvido. Irmãos, o que Cristo tem testificado para nós desde o início do livro de João? Nós já lemos tanto. João 1, 4, 5, que Ele é a luz e a vida para aqueles que habitavam na região da sombra da morte. João 1, 29, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 46, que Ele é aquele que os profetas e Moisés se referiram na lei. Nós vemos também em João 1, 49, que Ele é o Rei de Israel. Mas irmãos, mais importante, que é justamente o foco do livro de João, é o que João tenta evidenciar, mas nós vimos aqui, é que Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é o Filho do Deus vivo. E é isso, irmãos, que precisa ser mostrado a nós, e é isso que precisamos entender. O livro de João tem sido bem enfático. Jesus é o Filho de Deus, o Deus que se fez homem, o Filho de Deus encarnado entre nós. No entanto, versículo 32, continuação: ninguém aceita o seu testemunho. Ninguém aceita o seu testemunho. Irmãos, que lástima. Logo naquele tempo, as pessoas presenciaram, viveram aquilo, viram Jesus curando cegos, ressuscitando mortos, curando leprosos, tantos sinais, tantas maravilhas, e ainda assim não creram. E ainda assim não creram. Testificaram tantas coisas, viram o Filho de Deus e Filho do homem habitando entre nós, viram a sua graça e a sua verdade, e ainda assim não creram nele. Irmãos, não é diferente hoje. Não é nada diferente. Porque hoje nós temos toda a palavra revelada, todas as escrituras para nós, a verdade expressa, e ainda assim as pessoas continuam as mesmas. Ninguém aceita o seu testemunho. As pessoas não creem em Cristo. Irmãos, Cristo, nosso Senhor Jesus, aquele que se fez carne, aquele que em amor resolveu vir nos redimir, nos resgatar, as pessoas não querem isso. As pessoas não querem Deus. As pessoas não aceitam isso, não querem Deus, porque é muito mais fácil viver uma vida longe de Deus. A humanidade está por si só mesmo, inimigos de Deus, totalmente perdidos, depravados, corrompidos pelo pecado, não buscam a Deus. Mas irmãos, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Por isso que Deus veio nos buscar na pessoa de Cristo. E o que nós precisamos fazer então, irmãos? Quem todavia e aceita o testemunho. E essa palavra aceita o testemunho não encaixa muito bem aqui. Fui pesquisar e a melhor palavra que nós teríamos aqui é se apega. Porque aceitar ou não aceitar, isso não cabe a nós. Muitos usam esses versículos aqui para defender aquela doutrina do aceitar a Jesus, mas a palavra aqui não fala sobre aceitar. A palavra aqui fala sobre se apegar, aquele que se apega com firmeza, aquele que se agarra a essas verdades, que faz essa verdade, esse testemunho a sua vida, que está unido de fato a essa verdade, que tem a plena convicção, que não vacila, que está plenamente certo de que Cristo é o Filho de Deus, certifica que Deus é verdadeiro, certifica no sentido de conclui, prova. Tem uma outra versão que diz o seguinte, irmãos:
Aqueles que creem nele descobrem que Deus é a fonte da verdade. E nós temos um versículo muito semelhante nos Salmos. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, aqueles que creem no Senhor Jesus de toda a sua vida, com toda a sua força, aqueles que se apegam a essa verdade, provam de fato que o Senhor é bom. Eles concluem, eles entendem de vez, entra na cabeça deles que Deus é a verdade, que Deus é verdadeiro. Irmãos, isso não aconteceu conosco? Será que se você reavaliar a sua experiência, não foi dessa maneira? A partir do momento que você crê em Cristo, você consegue entender a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Jesus é a verdade. Ele é a realidade de tudo que nós temos visto desde Gênesis. Ele é a realidade de todo aquele Velho Testamento, de tantas figuras. Irmãos, a partir do momento que nós cremos, nós provamos que Deus é a verdade, que Ele é verdadeiro. Nós temos a convicção. Por isso que muitos cristãos primitivos não vacilavam. Poderiam colocar espadas na sua garganta, eles não vacilavam. Jesus é o Senhor, Ele é a verdade. Mas é só você falar que é mentira? Não, Cristo é a verdade. Tantos apóstolos, só João que não, foram mortos por martírio. Todos aqueles cristãos primitivos que estavam com Jesus, todos, que foram colocados diante dessa circunstância, lanças, flechas, espada, crucificação, todos aqueles não negaram o Senhor, porque provaram e viram que Cristo é a verdade. Ele é aquele que veio do céu. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo, o Messias prometido. Irmãos, será que nós temos sido iguais a esses que não têm crido nesse testemunho? Aquilo que o Senhor tem testificado? Porque muitas vezes parece que nós não temos crido. Não vivemos de acordo com o que cremos. Porque se nós cremos, nós nos apegamos. Nós fazemos daquilo a centralidade da nossa vida. Nós o buscamos fervorosamente, porque Ele é a razão de estarmos aqui. Ele é a razão da nossa vida, porque não tínhamos vida, mas Ele nos deu vida e vida em abundância, vida eterna. Oh, irmãos, esse é o nosso Senhor Jesus, aquele que tem poder sobre tudo e todos, e veio para buscar pessoas como a mim, pessoas como vocês. Esse é o nosso Senhor. Por isso nós precisamos crer de todo o coração, crer com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Irmãos, não é crer com 99% das nossas forças, porque isso não serve para o Senhor. O Senhor quer de nós inteireza de coração. Sejamos convictos naquilo que cremos. Ou estamos firmes, ou como diz o irmão nosso, ou vamos plantar batata. Porque não faz sentido. Se Jesus, como a palavra diz, é de fato o Filho de Deus, que nos apeguemos com mais firmeza, que provemos como o Senhor é bom e que Ele é o Deus da verdade, que Ele é verdadeiro. Pois enviado de Deus, fala as palavras dele, ou seja, o Senhor Jesus fala as palavras de Deus o Pai. Irmãos, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o reflexo perfeito do Pai, Ele é aquele que é a expressão exata do seu ser. Esse é o nosso Senhor Jesus. Por isso que quando Ele fala com Tomé, o Tomé chega para Jesus e fala: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O
que Jesus fala para ele? Tomé, quanto tempo eu tenho andado com vocês? Quem vê a mim, quem olha para mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Irmãos, ele era o reflexo, o espelho do divino nessa terra. Esse é o nosso Senhor Jesus, porque ele veio do céu, ele é aquele que veio do céu. Nós lemos anteriormente, se eu não me engano, o Carlinhos, no último estudo, o versículo de João, capítulo 3, 13, olha: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que veio do céu, e está acima de tudo, e de todos. Irmãos, porque dele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, Cristo é aquele que tem a primazia sobre tudo. Ele é o herdeiro perfeito do Pai, varão aprovado. Esse é o nosso Senhor Jesus. E é isso que João tem defendido. Porque Deus não dá o Espírito por medida, que Ele tem o Espírito pleno. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado nas suas mãos. Irmãos, é o que eu acabei de falar, tudo foi dado para o Filho. Ele é aquele que, quando foi elevado, recebeu do Pai todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade, toda a sabedoria. Irmãos, que Cristo temos, que Cristo nós temos, nosso Senhor Jesus, varão perfeito, aquele que ressuscitou verdadeiramente. Isso tem que chacoalhar os nossos corações. O Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado em suas mãos. Irmãos, Cristo é aquele que tem todo o poder. Muitos tentam separar Deus, Pai do Filho. Era uma das coisas que João tentava defender também aqui na sua carta. Muitos acreditavam que Jesus era apenas um profeta. Muitos acreditavam que ele era como muitas religiões da atualidade acreditam, que ele era um Deus menor, que ele era um apóstolo de Deus, ou que Deus vinha e habitava na pessoa de Jesus e quando falava depois saía. Irmãos, tantas asneiras, tantas bobeiras que pessoas ainda acreditam até hoje. Mas a realidade que nós temos é que Deus o Pai enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o Evangelho. Isso é a essência do Evangelho, irmãos. E é isso que ele diz na continuação do versículo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Irmãos, quem crê no Filho tem a vida eterna. Isso é o Evangelho. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que é crer? Crer é simplesmente acreditar? Muitos pensam dessa maneira, mas não, irmãos. Porque uma pessoa que acredita facilmente desacredita depois. Mas aquele que tem a convicção, aquele que se apega com firmeza, que se apega, como eu disse, que carrega essa verdade por onde quer que for, até o túmulo, isso é crer de fato. É aquele que está unido. Porque o que é estar unido? Estar unido é algo que não pode ser desunido. É aquilo que não pode ser desmesclado, não sei uma palavra certa, me fugiu. Mas quando estamos unidos a essa verdade, não tem quem tire isso de nós. Quando o Pai nos dá a revelação da pessoa de Cristo, e nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que veio para nos salvar dos nossos pecados, irmãos, isso é o que muda tudo. Isso é aquilo que nos dá vida. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna.
João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: e a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas aqueles que creram, aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Isso é a vida eterna, a vida abundante que nós temos em Cristo. Isso é por meio da fé, irmãos. Efésios capítulo 2. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. O justo viverá pela fé. O justo terá a vida eterna por meio da fé. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Não foi porque fez alguma coisa ou deixou de fazer, mas porque creu. Irmãos, o Evangelho é isso. Não é pelo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, porque aquilo que fizermos ou faremos ou o que deixarmos de fazer não importa, porque não temos condições com os nossos braços humanos de alcançar a Deus dessa maneira. Não conseguimos. Como que um humano caído, com seu braço pecaminoso, pode tocar a Deus? Não pode. Mas, irmãos, Deus nos olhou nessa condição e em Cristo veio nos tocar, veio nos dar vida. Por isso é por meio da fé, não é por fazer. É claro que não estou anulando, irmãos, que aqueles que vivem em Cristo vão produzir boas obras, vão frutificar, porque não é nós frutificando, na verdade, é a vida de Cristo em nós, é o homem celestial em nós, buscando as coisas do alto. Tem aquela definição que o irmão Cláudio sempre usa, né? O que é a igreja? É Cristo em mim, menos mim. Irmãos, último texto da pregação passada, versículo 30. Convém que ele cresça e eu diminua. Essa é uma verdade que precisa estar profundamente cravada em nossos corações. Convém que ele cresça, convém que ele cresça, convém que ele cresça e eu diminua. Até que não sejamos mais nada e Cristo seja tudo em nós. Isso é o plano dele em nossas vidas. Isso te assusta, irmão? Porque é isso que ele quer fazer em nós. E ele não quer apagar de nós as nossas personalidades. Claro que não. Cada personalidade tem um valor para Deus. Ele nos fez dessa maneira. Mas, irmãos, ele quer apagar de nós tudo aquilo que não convém a ele. E se colocar no lugar. Colocar a pessoa de Cristo no lugar. Porque em Cristo está toda a satisfação do Pai. Como poderemos agradar a Deus? Com aquele que é agradável a Deus. Com o varão aprovado vivendo em nós. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, não poderá ver a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, toda a humanidade em pecado está debaixo da ira de Deus. Deus é um Deus que se ira. E isso às vezes as pessoas não entendem, porque tem uma ideia de Deus de acordo com a sua própria concepção. Mas Deus é um Deus que se ira, porque a justiça se ira contra a injustiça. Não pode haver justiça se não houver uma ira contra a injustiça, contra o pecado. Deus se ira contra a impureza, contra os pecados, contra tudo aquilo que produz em nós, contra essa natureza pecaminosa da humanidade, com o desvio, com a rebeldia. Deus se ira. E tem uma ira
longânima, até a sua ira é misericordiosa, que está aguardando aqueles que não creram, crer. Está aguardando. Irmãos, nós temos presenciado, nós temos visto e já percebido que nós já estaremos nos últimos dias, se já não estamos, mas que Deus está com o coração em chamas já. Cristo está com as mãos nas maçanetas para vir nos buscar. Por isso, todo aquele que não creu, ainda há tempo. Ainda há tempo. Crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio para nos lavar e nos purificar dos nossos pecados. Que Ele morreu numa cruz, por amor a cada um de nós. E naquela cruz, nos levou a morrer juntamente com Ele. Nos fez morrer juntamente com Ele. Nós fomos sepultados juntamente com Ele, para que pudéssemos ser ressurretos junto com Ele, para ganhar uma nova vida. Quem crê no Filho, tem essa vida. Você tem essa vida, irmão? Essa vida de Cristo habita em você? Você tem desfrutado da vida de Cristo? Você tem tocado na alegria, na mansidão, na humildade que há em Cristo? Você tem presenciado isso na sua vida? Ainda há tempo de se apegar com firmeza a essa verdade. Ainda há tempo. Ainda há tempo de ter Cristo como a sua vida. Porque se você não crê nisso, você é um rebelde. E sobre você permanece a ira de Deus. E ela virá. E não tardará. Já tem um tempo determinado. Mas aquele que crê não é julgado. O que não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito do Pai. Que Cristo seja o nosso tudo. Esses versículos que nós lemos nos mostram essa verdade, que Cristo é maior que tudo. Jesus Cristo é maior que todos. Que Ele é aquele que é aprovado por Deus. Que Ele é o Filho de Deus, em quem Deus colocou tudo. Que depositou tudo nas suas mãos, inclusive salvação. Irmão, se nós quisermos ser salvos, se nós queremos ser salvos, não que é pelo nosso querer ou não, mas pelo querer de Deus, mas a solução está aqui. É nessa pessoa bendita. Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é a nossa salvação. Que Cristo seja o nosso tudo e possamos nos apegar com mais firmeza às verdades já ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Que Cristo cresça e nós diminuamos. Amém? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Pai, sabemos que a Tua palavra nos traz vida. A Tua palavra nos vivifica, Pai. Porque na palavra nós encontramos o Cristo, Pai. Senhor Jesus, revelado a nós, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos demonstrado, Pai. O Senhor tem nos agraciado, Pai, com essa graça que é crer em Cristo, Pai. Só temos a agradecer, Pai. Continue revelando mais e mais a pessoa dele em nossos corações, Pai. Para que ele seja o nosso tudo em realidade. Porque todas as outras coisas deste mundo, Pai, são superficiais e se vão. Mas Cristo é eterno, Ele é nosso tudo, Pai. Ele é o nosso sublime bem. Continue nos dando mais e mais força, Pai. Continue nos fortalecendo e nos vivificando em Cristo, Pai. Que Cristo cresça em nossas vidas e seja o nosso tudo. Em nome de Jesus. Amém.